Você provavelmente conhece o DuckDuckGo como um buscador focado em privacidade, mas você sabia que ele também é um navegador? Originalmente lançado para Android e iOS, ele é um navegador também focado em privacidade e promete não te rastrear, além de ter um bloqueador de anúncios. Mas recentemente o DuckDuckGo anunciou que quer vir para o desktop também e ele está começando através do macOS. Bora dar uma conferida nesse novo navegador? Eu estou abrindo aqui pela primeira vez com vocês o DuckDuckGo. Esse navegador ele tem uma proposta um pouquinho diferente. Ao invés dele definir um único motor, ele vai utilizar o padrão de cada sistema operacional. Isso quer dizer que aqui no Mac ele vai utilizar o WebKit, que é o mesmo do Safari. Inclusive no lado do Linux, o GNOME Web também utiliza o WebKit. Eu vou esticar aqui um pouquinho para a gente conseguir ver melhor. E a primeira coisa que a gente vê quando a gente abre o navegador é uma mensagem de boas-vindas. Aqui fala se você está cansado de ser rastreado online, você veio para o lugar certo. Então ele já mostra que ele tem esse foco em ser um navegador privativo. Começando aqui, ele pergunta se você quer trazer os seus favoritos e as suas senhas de outros navegadores. Eu não quero, então eu vou pular essa etapa. Outra coisa também é que ele pergunta se você quer colocar o DuckDuckGo como seu navegador padrão. Aqui no caso eu também não vou colocar, então vamos colocar em Maybe Later. E é isso, já acabou as boas-vindas e a gente já pode utilizar o navegador. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nas configurações para ver o que tem. É só a gente vir aqui em cima e clicar em Preferências. Essa área de configurações ela é bem simples, mas é compreensível porque ainda é o primeiro beta público. Então pode ser que outras funcionalidades ainda vão ser adicionadas. Aqui na primeira tela tem mais uma vez o botão para a gente selecionar se esse é o navegador padrão. E aqui também tem uma opção para ele abrir todas as janelas da última sessão. Então se você fechar o seu navegador com 10, 15 abas abertas, se você selecionar essa opção aqui, quando você reabrir o navegador ele vai abrir tudo de novo. Depois ele tem aqui uma opção de aparência, tem o tema branco, o tema escuro, ou para seguir o tema do sistema. Eu vou deixar para seguir o tema do sistema. E aqui você tem duas opções em Address Bar. Uma é para mostrar o site completo na barra de endereços, e outra é para mostrar sugestões de autocompletar. Eu vou mostrar para vocês o que significa esse endereço completo aqui. Se a gente abrir o site do DioLinux aqui numa outra aba, antes mesmo de demonstrar, vamos ver uma coisa nova que apareceu aqui. Ele consegue reconhecer quando um site tem aquele pop-up de cookie. Ele inclusive pode tentar esconder esses banners para você. É claro que nem todos os sites vão funcionar, porque depende muito de como cada site implementou esse banner, mas a ideia é se você colocar aqui, ó, ele já vai sumir automaticamente. Mas voltando para a barra de endereços, aqui ó, aparece diolinux.com.br. Se a gente clicar em qualquer notícia, ele vai continuar mostrando só diolinux.com.br. Se você clicar, você consegue ver a URL completa. Se você prefere que ele mostre a URL completa por padrão, é só você vir aqui nas configurações e marcar essa opção. Quando você voltar aqui, você vai ver que ele vai mostrar a URL completa. Eu pessoalmente prefiro assim também. Voltando aqui nas configurações, agora a gente tem uma área de privacidade também. Ele tem uma opção aqui de Fireproof Sites. Os sites, quando você faz login, eles salvam um cookie no seu navegador para saber que você está logado. Então se você marcar essa opção aqui, toda vez que você fizer um login, ele vai perguntar se você quer salvar esse cookie de login nesse site. Então mesmo que você apague todos os cookies, esses específicos vão continuar no seu navegador. Inclusive aqui ele mostra que apesar disso, ele continua bloqueando os trackers de terceiros. A segunda opção aqui é aquela que a gente acabou de ver, onde o próprio navegador vai lidar com os banners de cookie. A terceira opção aqui é a Global Privacy Control. O DuckDuckGo, por padrão, ele já bloqueia vários rastreadores. Mas se você marcar essa opção aqui, ele vai perguntar para os sites participantes desse GPC para eles restringirem a venda ou compartilhamento dos seus dados pessoais com outras empresas. A próxima opção que a gente tem aqui é a de autofill. Se você deixar isso aqui marcado, toda vez que você digitar um usuário, uma senha, um endereço ou um método de pagamento, ele vai perguntar se pode salvar essas informações. Assim, a próxima vez que você for utilizar isso, ele já vai estar salvo e você não precisa digitar tudo de novo. A próxima opção que a gente tem aqui é a de autolock, e ela tem a ver com esse autofill que a gente acabou de falar. Como isso são informações confidenciais, como uma senha ou um método de pagamento, então você não pode simplesmente deixar disponível por aí. Então se o seu computador estiver parado por 15 minutos, ou você pode alterar aqui, ele vai bloquear essas informações e você vai ter que digitar sua senha para poder desbloquear. Se você preferir, você pode selecionar a opção aqui para nunca bloquear, e aí você digita a senha do seu computador e pronto, ele vai ficar desbloqueado.
Se você utiliza um notebook, você está num lugar público, você trabalha, sei lá, numa cafeteria, ou até na própria empresa, mas você não confia muito nas pessoas que estão ali, você deixa aqui bloqueado. Se você só trabalha de casa e acha mais conveniente deixar desbloqueado, você tem essa segunda opção aqui. A próxima opção que a gente tem aqui é a de downloads. Essa aqui é bem simples, que você seleciona a pasta onde você quer que todos os downloads vão. E você também tem uma opção aqui para sempre perguntar quando salvar um arquivo. Então, se você prefere salvar arquivos nos lugares diferentes, dependendo do tipo de arquivo, você pode marcar aqui. Então, toda vez ele vai aparecer aquele pop-up que você seleciona se você quer salvar na pasta de documentos, de downloads, de imagens. Fica ao seu critério. E a última opção que a gente tem aqui é o Duck Player. Esse Duck Player nada mais é do que um outro player para assistir vídeos do YouTube. Aqui, inclusive, ele tem uma explicaçãozinha básica do que é esse Duck Player. Basicamente, ele é um player pro YouTube que ele mostra uma experiência de visualização mais limpa e ele não tem anúncios personalizados e ele também faz com que os vídeos que você assistir através desse Duck Player não interfiram nas suas recomendações. Então, se alguém te mandar um link do YouTube de um conteúdo que você não assiste normalmente, você pode assistir através do Duck Player, que o YouTube não vai ficar te recomendando mais desses vídeos. Aqui a primeira opção é para sempre utilizar o Duck Player. A segunda opção é para aparecer uma opção para você utilizar o Duck Player quando você passar o mouse por cima de um player do YouTube. E a terceira opção é para você nunca utilizar ele. Como a gente pode ver por aqui, pelo menos por enquanto, esse Duck Player não está funcionando em embeds do YouTube. Mas se a gente entrar aqui no canal do YouTube, do GeoLinux Clips, por exemplo, a gente selecionando um vídeo aqui, como é o caso do último GeoLinux News, ele aparece esse pop-up aqui, ó. Você pode ou ver aqui diretamente do YouTube ou assistir no Duck Player. Inclusive, se você quer sempre assistir no Duck Player, você pode marcar essa opção aqui de lembrar da minha escolha. Vamos clicar aqui em assistir no Duck Player e aí ele vai mostrar essa tela aqui, que é só o vídeo do YouTube, sem nenhuma recomendação, sem nenhum comentário, nem nada. Uma coisa que pode ser um problema para algumas pessoas é que o DuckDuckGo não tem suporte para extensões, pelo menos por enquanto. Então, se você depende de alguma para o seu trabalho ou para o seu dia a dia, infelizmente o DuckDuckGo não vai servir para você. Mas aqui no blog de anúncio do Open Beta, a gente pode ver também algumas novidades para quem utiliza outros gerenciadores de senha. Eles firmaram uma parceria com o Bitwarden, então se você utiliza esse gerenciador de senhas, você vai conseguir utilizar ele normalmente no navegador do DuckDuckGo. Ele também é compatível com a funcionalidade de autofill do OnePassword, mas nessa versão aqui do beta não está funcionando para mim. Aqui, inclusive, no final do post deles, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que o Windows também vai ter um navegador do DuckDuckGo, mas a notícia ruim é que, pelo menos por enquanto, o Linux não é uma das opções. Não sabemos se no futuro vai ter uma opção para o Linux também, mas por enquanto não é um objetivo deles. Aqui do lado você pode conferir outros vídeos da gente falando de outros navegadores que todos eles estão disponíveis para Linux. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!